Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Olá, minha irmã, meu irmão, divido com você hoje a reflexão a respeito das leituras do segundo domingo do tempo comum, nesse ano C, que celebraremos no dia 20 de janeiro de 2019. Começo minha reflexão pelo Evangelho de João 2, versículos de 1 a 11, a conhecida narrativa do casamento em Caná da Galileia. O casamento de Caná é o casamento da falta. Lembremos que o casamento, na Bíblia, é a imagem da aliança entre Deus e seu povo, a metáfora utilizada desde os profetas para falar dessa aliança. Aqui João abre o seu evangelho falando sobre a aliança que será restaurada em Jesus Cristo. Temos uma personagem muito especial que é a mãe de Jesus, que aqui não é nomeada como Maria, mas designada segundo a sua relação com Jesus Cristo. Ela é a sua mãe. É ela quem informa Jesus sobre a falta do vinho, dizendo: eles não têm mais vinho. Quando ela diz eles não têm mais vinho, João nos dá uma pista para quem será a mãe de Jesus ao longo do seu evangelho. Ela é a figura do Israel antigo que acredita em Jesus e vê nele o Messias esperado desde o Antigo Testamento. Ela não diz nós não temos mais vinho porque o vinho é Jesus Cristo. Ela o tem, mas ela percebe que essa antiga aliança precisa ser restaurada porque não tem mais a alegria da presença daquele que é o próprio Deus. Jesus então pede que aqueles que servem encham as talhas de água e levem-nas ao mestre-sala, levem a água até o mestre-sala. E no caminho entre as talhas, que são 6, que não são 7, o número da incompletude, da falta, é nesse caminho até o mestre-sala que a água se transforma em vinho. O versículo 9 nos deixa isso muito claro. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eles tinham tirado a água. Por isso aqueles que servem tiram a água, mas entregam o vinho. O sinal de Jesus acontece nesse caminho que é feito por aqueles que servem. Aqui nem precisa de mais explicações. João deixa muito claro que é no caminho do serviço que os sinais de Jesus se realizam. Depois o mestre-sala chama o noivo, que é o dono da festa, aqui é a imagem do próprio Deus, e diz: tu guardaste o vinho melhor até agora. Ele está falando claramente sobre Jesus. Ele é esse vinho melhor que o Pai guardou até o momento certo da revelação. Isso me faz lembrar o prólogo joanino. Juan Mateus e Juan Barreto, que comentam o Evangelho de João, dizem que o logos do prólogo joanino não precisa ser só compreendido como palavra de Deus que se fez carne, ou o verbo de Deus, mas pode também ser entendido como o projeto de Deus que em determinado momento se realizou. Jesus é esse projeto, é esse vinho bom que Deus guarda até o momento certo da sua revelação, da sua realização. Essa temática ilumina a compreensão das outras narrativas guardadas pela liturgia para esse dia. A primeira leitura, Isaías 62, de 1 a 5, é uma leitura retirada do terceiro Isaías, a escola profética do retorno do exílio na Babilônia, e vai expressar esse desejo e esse trabalho do profeta em favor da restauração da aliança entre Deus e o povo. Aparece novamente aqui a temática do casamento, falando que Israel é essa terra que será desposada, chamada de bem-casada. E o primeiro versículo, já ao início da leitura, deixa claro esse esforço do profeta. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. Por isso o profeta vai dizer com toda a ênfase do seu amor por Jerusalém, do seu trabalho e do seu esforço para que nela se restaurem a justiça e a salvação, sinais da aliança com Deus. Depois o Salmo 95 conclama toda a Assembleia, todos nós, a manifestarmos com a nossa vida os prodígios de Deus. Por isso cantaremos como resposta: cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Somos chamados então a manifestar esses prodígios de Deus. Depois, na segunda leitura, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11,
Paulo vai enfatizar a diversidade de dons que recebemos de Deus, que recebemos do Espírito, mas a unidade que nos faz colocar todos esses dons a serviço do bem comum. Por isso ele vai dizer, há uma diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito, diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor, até concluir a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Por isso as leituras de hoje devem levar-nos à reflexão do que temos feito, de qual caminho de serviço nós temos trilhado, a fim de que a salvação de Deus se manifeste neste caminho, a fim de que o sinal de Jesus possa se realizar pelas nossas mãos. Os nossos tempos, nossos dias, nossa sociedade são circunstâncias nas quais muitas vezes falta o vinho, falta a alegria, falta a presença de Jesus que faz da nossa aliança restaurada. Nesse casamento da falta, Jesus conta então com o nosso caminho de serviço para realizar os seus sinais. Ele não fará isso de modo mágico, de modo individual, ele não fará isso sozinho, mas ele deseja contar com o nosso auxílio, a nossa ajuda, que se dá num caminho de serviço. Então, que as leituras de hoje, que essa liturgia, nos levem, nos ajudem a refletir sobre o nosso caminho de serviço e nos despertem para essa necessidade. É necessário que nós nos coloquemos no caminho de serviço para que o sinal de Jesus possa acontecer entre nós e a sua salvação se torne então real nos nossos dias.